Olá pessoal, tudo bem? O Senado deu um presente ao presidente Jair Bolsonaro ao decidir enterrar a CPI do MEC, né? Embora haja esse discurso de que o requerimento vai ser lido, mas que a instalação por maioria dos líderes ficou para depois da eleição, na prática, essa CPI não deve mesmo acontecer. Se não aconteceu antes das eleições, quando o clima eleitoral fazia com que a oposição pressionasse por isso, que dirá depois das eleições, né? E a maneira com que ela foi enterrada ficou muito cômoda, um pouco envergonhada, né? Porque fizeram uma reunião e saíram da reunião dizendo que a maioria dos líderes, uma ampla maioria dos líderes, decidiu que não era a hora de instalar a CPI. Mas não se coloca, né, quais são os nomes, quem são os partidos que estão aí por trás dessa decisão, né? E chama atenção para um ponto que é muito importante, não para essa CPI em si, mas para todas as CPIs que virão pela frente, né? Que é o de que a CPI é um instrumento de minoria. Não por acaso o requerimento para sua instalação depende de 1/3 dos membros do Senado, né? Então, se você tem 1/3 dos membros apresentando um requerimento para que uma CPI seja instalada, mas depois você faz uma reunião de líderes e esses líderes, por maioria, decidem se vai instalar ou se não vai instalar agora, quando é que vai instalar, ela deixa de ser um instrumento de minoria, porque você precisa ter maioria dentro dessa reunião dos líderes, né? E aí, com os governos normalmente tendo maioria nas reuniões de líderes, você está dizendo basicamente que não vai ter mais CPI, né? Então me parece que é um erro nesse sentido e é um perigo para as próximas legislaturas. Inclusive a oposição está falando muito pouco sobre isso, mas é um fato de que se está transformando um instrumento que é de minoria num instrumento da maioria, o que não é adequado neste caso, né? E a oposição está dizendo que vai no Supremo, que pode tentar forçar aí a indicação de nomes, mas também não parece ter assim, um ânimo muito grande. Houve uma repercussão muito menor do que esperado, né? Com exceção do Randolfo Rodrigues, que foi quem liderou os esforços para ter essa CPI, o resto da turma ficou mais ou menos quieta, até porque também há uma preocupação com as outras CPIs que estão discutidas dentro do mesmo pacote e que também não vão ser instaladas agora, né? Há, dentro dos partidos de oposição, uma preocupação também com a campanha propriamente dita, né? Com a necessidade de estar presente nas bases para conseguir as eleições, e aí a presença na CPI acabaria atrapalhando, né? Então, sim, publicamente todo mundo diz que é a favor, vários assinaram, vários estão aí reclamando, mas nos bastidores, se foi de fato uma ampla maioria, como disse o presidente do Senado, né? Em uma entrevista ele disse em ampla maioria, no outro ele diz maciça maioria. Na prática, muitas pessoas que estavam ali dizendo que apoiavam a CPI dentro da discussão e nos bastidores não apoiavam nada. O fato é que é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro. Ainda que houvesse também CPIs contra a oposição, para quem está no governo é muito pior, obviamente, o funcionamento da CPI. Ele não poderia controlar como é que essa narrativa se daria, né? Ele seria muito mais prejudicado do que outros. E nessa batalha que ele tem, tanto na Câmara quanto no Senado, de gerar boas notícias e evitar ao máximo as más notícias, é uma vitória, sim, para o presidente Jair Bolsonaro. Um abraço para vocês e até mais.